Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Se possível, pegue um copo com água, uma garrafa com água, para ser fluidificado durante o nosso Evangelho. A preparação do ambiente da tarde de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, página 183. Esqueça-se um pouco de si mesmo e pense nos outros. Nestas poucas palavras está encerrado o maior segredo da felicidade. Quando nos preocupamos demasiado com nossas pessoas, nossos problemas crescem desmensuradamente. Mas quando esquecemos de nós um pouco para cuidar dos outros, esquecemos nossos problemas, que se vão resolvendo por si mesmos. Então, esqueça-se de si mesmo e pense nos outros e achará felicidade. Chegou o nosso momento da nossa prece inicial. Vamos todos fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em mais um Evangelho no Lar, para juntos aprendermos a Boa Nova. Amado Mestre Jesus, planta nos nossos corações a sementinha do amor, a sementinha da compreensão, a sementinha da caridade. Como a preparação nos diz, para esquecermos um pouco de nós e lembrarmos e pensarmos e ajudarmos o nosso próximo. Fica conosco hoje, amanhã e para todo sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje é do capítulo 18. Muitos são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Parábola da festa do casamento. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus é como um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, mandou seus servos chamarem para a festa os que haviam sido convidados. Estes, no entanto, recusaram-se a ir. O rei enviou outros servos, com nova ordem em seu nome, aos seus convidados. Preparei o jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus leitões. Tudo está pronto, venham ao casamento. Mas eles, sem ligarem para isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes terem feito muitas ofensas. Sabendo disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando contra eles seus exércitos, examinou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: a festa de casamento está totalmente preparada, mas os que para ela foram convidados não eram dignos dela. Vão então a todas as esquinas e chamem para o casamento todos os que encontrarem. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. E a sala da festa de casamento se encheu de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou a seguir o rei para ver os que estavam à mesa, e vendo o homem que não usava uma roupa apropriada, disse-lhes: meu amigo, como entrastes aqui sem a roupa apropriada? O homem ficou em silêncio. Então o rei disse à sua gente: amarrem-lhes as mãos e os pés e joguem-nos nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 14. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento, falando dos primeiros convidados, se ele se referia aos hebreus, que foram os primeiros que tiveram conhecimento da lei de Deus, mas que acabaram repelindo a palavra de Jesus e o sacrificaram. Os enviados ao rei, os servos, simbolizam os profetas, que tinham por missão mostrar o caminho da verdade e da justiça, da felicidade e do amor, mas que quase não foram ouvidos, tendo alguns deles sido até mesmo massacrados. Os convidados, que se recusaram a ir por terem assuntos particulares para cuidar, são pessoas do mundo, que estão ocupadas com suas coisas terrenas, com seus afazeres, que não encontram tempo e disposição para os assuntos celestes. Quando Jesus diz que o rei mandou convidar todos os servos que encontrassem, quando o rei mandou convidar todos
tudo que o servo encontrasse ao caminho, todas as pessoas que os servos encontrassem, Jesus mandou convidar os bons, os maus. Ele não faz escolha de quem ele vai chamar. Mas ele quis dizer que a palavra de Deus seria levada a todos, todas as pessoas. Agora, aqueles que tiverem ouvido, ouçam. Aqueles que tiverem conhecimento da palavra do Senhor, que tomem para si. Mas a parábola nos ensina também que não basta só apenas ser convidado, e nem mesmo sentar à mesa para participar do banquete celeste. É preciso estar vestido com uma roupa apropriada. E essa roupa apropriada seria o quê? É um coração puro, um coração amoroso, um coração generoso, um coração sem rancor. Como são poucos os que realmente ouvem a palavra divina e as cumprem, podemos dizer muitos são chamados para o reino dos céus, mas poucos são os escolhidos. Poucos são aqueles que realmente têm um coração puro, que querem abrir mão da sua vida terrena e seguir os caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho é claro. Para entrarmos no banquete do Senhor, temos que vestir nossa melhor roupa, temos que tirar as nossas vestes densas, as nossas vestes pesadas. Temos que sentar à mesa do Mestre com o coração generoso, com o coração cheio de amor, com o coração puro. Porque como a palavra nos é passada, muitos são chamados. Quantas pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, são convidados a irem em uma determinada religião, em uma determinada igreja? Até vão, mas vão com aquele coração amargurado. Vão lá só para se fazer presente de corpo, porque o espírito não está presente. O que adianta? O que adianta você receber um convite e não receber o convite com o coração? O que você adianta ouvir a palavra de Deus e estar com seu coração cheio de remorso, cheio de raiva, cheio de amargura, cheio de ódio? Não adianta nada. Entra pelo ouvido, mas não planta a sementinha no seu coração. Então, para sentarmos à mesa, para recebermos o convite e acertarmos de verdade, sermos escolhidos por Deus, temos que abrir mão, sim, do nosso orgulho, dos nossos preconceitos, das nossas arrogâncias, das nossas prepotências, para podermos sermos convidados ao banquete celeste. E quem de nós não quer sentar ao lado do Mestre Jesus e participar do banquete? A porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a leva, e muitos são os que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como é apertado o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Essa passagem também está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 13 a 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, por que são poucos os que se salvam? Respondeu-lhe Jesus: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois lhe garanto que muitos tentarão atravessá-la e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vocês de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abre-nos, ele lhes responderá: Não sei de onde vocês são. E vocês dirão: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste na vossa praça pública. Ele lhes responderá: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim. Todos vocês praticam o mal. Então haverá pranto e ranger de dente, quando vocês virem que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vocês neles são barrados, virão muitos dos leste, do oeste, do norte, do sul, que participarão da festa no reino de Deus. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. O caminho que leva ao mal, ou a porta da perdição, que fala nesse capítulo, nessa passagem, é largo, porque por ele segue a maior parte das pessoas. Já a porta
ou o caminho que leva à salvação, é estreita, porque para atravessá-la temos que fazer esforços imensos para dominar nossas más tendências, coisas que poucos se dispõem a fazer. Por isso muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso acontece aqui na Terra, porque aqui ainda predomina o mal. O que é uma situação passageira? Quando a humanidade terrestre tiver evoluído, haverá bem mais gente na estrada do bem. O mal, portanto, não será mais o estado normal aqui na Terra. E por que temos tantos sofrimentos e dificuldades? Porque esta porta é tão estreita. Porque são poucos capazes de transportá-la. Só podemos entender isso se levarmos em conta a reencarnação. Se pudermos compreender com profundidade os ensinamentos do Cristo, se soubermos que já vivemos outras vidas e que ainda viveremos muitas outras, que passado, presente e futuro se encontrarão sempre interligados, que todos um dia poderão atravessar a porta estreita, afinal, se tivéssemos uma única existência, onde estaria a justiça de Deus ao fazer tão estreita a porta da salvação, permitindo que apenas alguns privilegiados pudessem atravessá-la? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas aqueles que seguem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então lhes direi em alta e boa voz: afastem-se de mim, vocês que fazem obras de maldade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que escuta minhas palavras e as põe em prática, serão comparados a um homem prudente, que constituiu sua casa sobre a rocha. Quando veio a chuva, os rios transbordaram e os ventos sopraram por toda a casa. Mas ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que escuta minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando veio a chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram e açoitaram, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, em Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Aquele que desobedecer a um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a desobedecê-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus, capítulo 5, versículo 9. De nada adianta demonstrarmos adoração a Deus, demonstrarmos adoração a Jesus com palavras, se não seguimos seus ensinamentos em nossa conduta diária. Os atos exteriores de devoção, como ritos, cânticos, cerimônias, etc., nada significam se não forem acompanhados de renúncia à prática do mal. Passar o dia em oração e não praticar a caridade e o amor ao próximo, na verdade, não serve para nada. Jesus condenou os que desmentem com os próprios atos aquilo que é dito pelos lábios. Então, meus irmãos, quando Jesus nos convidar a sentar à mesa com Ele, renunciemos o mal. Mais uma vez, entraremos na mesa, na presença de Deus com nosso coração puro. Porque nesse capítulo foi nos ensinado que devemos conservar e cultivar os ensinamentos de Jesus. Que a semente do bem, uma vez plantada em nossos corações e cultivada com esforço próprio, só nos trará os bons frutos. Que não basta dizer, sou cristão, acredito em Cristo, acredito em Deus, para ser um real seguidor do Cristo. É preciso praticar e colocar em prática os seus ensinamentos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não é apenas falar, é mostrar em nossa vida, é mostrar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivenciamos. Porque
Não é apenas com a palavra que nós evangelizamos, e sim com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, com as nossas condutas. Que o verdadeiro cristão é reconhecido por suas obras e não só por suas palavras. Então, meus irmãos, o evangelho foi muito lindo de hoje, o evangelho foi muito claro, e eu fico muito feliz com essa passagem de hoje, porque muitos são chamados, mas pouco realmente são aqueles escolhidos por Deus, por fazerem a sua palavra, por fazerem a sua vontade, por fazer a sua obra, por estar com um coração manso, um coração aquebrantado, um coração limpo, um coração repleto de amor para dar. Porque se nós temos amor para dar, nós recebemos o amor de Deus de volta. Se nós damos com amor, recebemos com amor. E tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, chegou ao fim mais um Evangelho no Lar. Vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, por mais um ensinamento, para podermos conseguir colocar em prática tudo que foi dito, tudo que foi lido, tudo que foi esclarecido na tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, agradecido estamos por mais um Evangelho no Lar, um Evangelho muito esclarecedor, sabendo, Senhor, que muitos são os chamados, mas infelizmente poucos são os escolhidos, por conta do seu orgulho, por conta do seu coração, até mesmo por não estarem preparados para o encontro ainda de verdade com o Senhor. Mas, Senhor, não desista da gente, não desista de nós. Pegue nossas mãos, ajuda-nos a levar o fardo pesado, abençoa-nos, ilumina-nos, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.